Olá, bom dia. Meu nome é Luiz Marques, eu sou da preceptoria do IOT, Faculdade de Medicina da USP, e hoje nós vamos falar a respeito de escoliose idiopática. Primeira coisa é a respeito da aula, vamos ter alguns conceitos como classificar, a epidemiologia, diagnóstico e como medir a escoliose e perceber sinais de alarme, além de orientar o tratamento. Primeira coisa é saber classificar a escoliose e os seus tipos. A idiopática, que é gigantemente mais comum, potencialmente grave, a neuromuscular, que tem associação com desequilíbrio muscular e doenças de base, a congênita, que decorre de malformações intrauterinas, no desenvolvimento vertebral, e a sindômica, que obviamente é relacionada a síndromes. A idiopática, que é a mais comum, é subdividida entre infantil, que vai do nascimento até 3 anos de idade, juvenil, que vai dos 3 anos até os 10 anos, adolescente da puberdade até o final do crescimento, e a do adulto, onde o Risser, o fechamento do completo do esqueleto, seria com um Risser maior que 4. O teste de Adams, que é o mais clássico para diagnóstico, é quando o paciente junta seus pés com os joelhos esticados e tenta alcançar a ponta dos pés, onde notaríamos a proeminência da giba torácica. A avaliação da pele é necessária para que se possa excluir a presença de manchas e talvez denotar a presença de alguma síndrome ainda não conhecida. Então vocês veem aqui como que o paciente faz esse teste de Adams e qual é a proeminência que aparece no exame físico, e é necessário despir totalmente o paciente para o exame completo da pele. O ângulo de Talley é o ângulo que se forma entre o braço e o tórax do paciente quando ele tem a deformidade que o faz curvar esse tórax. A gibosidade torácica é importante de ser avaliada, a localização, o encurtamento de isquiotibiais e a presença ou ausência de déficits neurológicos. Ali vocês veem a formação desse ângulo de Talley maior de um lado do que de outro pela deformidade. A compensação da curva acontece quando há a projeção de uma linha que vai do occipício até a mediana do sacro e há o peso que repousa desse occipício cai sobre essa linha central sacral. O raio-x é feito póstero anterior, ao contrário do normal, para fazer uma avaliação como se estivesse visualizando o paciente por trás. A medida da curva é pela técnica do ângulo de Cobb, a qual eu já vou citar para vocês, que vai da superfície superior da vértebra proximal da curva até a superfície inferior da vértebra distal à curva. A tomo é importante nas deformidades congênitas, que às vezes precisam ser melhor avaliadas, e a ressonância em doentes com alterações neurológicas. Às vezes a reconstrução pode demonstrar para você exatamente como a deformidade está se apresentando. E às vezes ela pode demonstrar, num paciente que até tem dor, a origem da causa da escoliose, que não era idiopático primariamente. Então aí nós vemos uma imagem em que há um osteoma osteoide na vértebra causando a dor e, portanto, a escoliose do paciente. Com o tratamento dessa patologia, o paciente pode ficar sem a deformidade torácica, por ausência da dor. Aí mais uma vez o osteoma osteoide como se apresentava. Aí o método de Cobb vocês podem visualizar da superfície superior da vértebra mais apical, a curva, à superfície inferior da vértebra mais caudal, a curva, e as medidas e onde são esses níveis que eles são representados. Esse bending test é um teste em que se faz o curvamento para um lado ou para o outro para se avaliar a flexibilidade dessas curvas, para saber se as curvas estão rígidas ou se elas estão flexíveis, se elas são capazes de ser mais manipuláveis, o que teria melhor resposta com um colete ou com uma cirurgia, com uma manipulação. Quando que se pede ressonância? A ressonância se indicaria quando tem um paciente menor de 11 anos com curvas avançadas, que indicariam tratamento, uma curva atípica, então se a torácica direita é a mais comum, a apresentação de uma torácica esquerda ou de uma lombar direita demonstra uma curva alterada. Então deve ser pesquisado algum motivo extra para isso ser causado. Não que a ressonância vá vir alterada, mas ela pode vir alterada, mostrando a real causa de uma escoliose que anteriormente pensava-se ser
idiopática. Quando há dor significativa, tem que se excluir alguma causa secundária a isso. Uma alteração neurológica ou cutânea, ou até uma progressão de curva maior do que o normal, maior do que 1 grau de progressão por mês. A escoliose idiopática do adolescente tem relação genética de penetrância variável. É mais comum entre as escolioses, de longe, como eu já citei, a maioria é lordótica ou hipocifótica na região torácica. Geralmente ela não progride abruptamente. A progressão seria de 5 graus ou mais pelo ângulo de Kolbe em mais de 2 visitas. E essas visitas seriam de 3 a 4 meses de intervalo. É importante ressaltar que há uma variação inter e intra-observador. Então, eu mesmo, avaliando uma curva, posso fazer uma medida que dá um certo número de graus e, posteriormente, avaliando o mesmo raio-x, eu posso variar com a minha avaliação anterior em 5 graus. E um outro colega pode fazer a mesma medida e também ter uma variação de 5 graus. O risco de progressão é maior em meninas do que em meninos, principalmente na pré-menarca, quando o Risser ainda é 0, o estágio de formação completa do esqueleto da bacia. Quando há curvas graves, uma dupla curva maior do que a curva simples, uma curva torácica muito mais importante do que uma curva lombar, ou até, se já há mais do que 40 graus da curva, com o fechamento do esqueleto da bacia. Isso pode progredir normalmente em termos de 1 grau por ano de vida. Complicações. Então, o que ficar preocupado com o paciente que tem essa escoliose? Lombalgia. Ele tem uma incidência similar à população geral. É maior em curvas descompensadas, obviamente, quando há uma subluxação rotatória. Uma alteração da função pulmonar só acontece em curvas com mais de 60 graus. E uma limitação só quando há mais de 100 graus. A mortalidade é maior quando há mais de 100 graus pela presença do corpo pulmonar. A análise das curvas deve se basear em ver se a curva é primária ou principal, quando ela tem uma maior magnitude e rotação e menor correção naqueles bending testes do que as outras curvas. A secundária seria a curva que aparece para tentar compensar o corpo em cima daquela curva primária. A curva dupla é quando tem 2 curvas já estruturadas, similares na magnitude, ou seja, no seu valor. E a localização é importante para você saber onde está o ápice dessa curva. Basicamente, a cervical vai de C1 a C6, o ápice da curva está entre C1 e C6, ou a vértebra, ou o nível, às vezes há uma duplicidade de vértebras, por exemplo, T3, T4 são o ápice, na verdade o nível T3, T4 que é o ápice e não as 2 vértebras, é o nível. Então, se o ápice da curva estiver entre C1 e C6, é uma cervical, entre C7 e T1, uma cérvico-torácica, entre T2 e T11, uma torácica, entre T12 e L1, uma tóraco-lombar, entre L2 e L4, uma lombar e uma lombosacra seria uma L5-S1. Conceitos de alinhamento do balanço vertebral, como eu disse, a cabeça está centrada sobre o eixo médio do corpo e do sacro, consequentemente. A vértebra apical seria a mais rodada e a mais desviada do eixo central. Então, traçando uma linha no centro do sacro, você conseguiria ver qual que está mais distante nessa radiografia panorâmica. E a vértebra neutra seria aquela já no final da curva, a última vértebra que ainda não tem nenhum sinal de rotação, em que ainda visualizamos os pedículos simetricamente dos 2 lados. O conceito de flexibilidade é quando a curva não está estruturada, não tem uma alteração de rotação importante que não possa ser desfeita. Então, geralmente, ela não é progressiva, essa curva não estrutural. Ela geralmente regride com o tratamento da doença de base, se ela houver. Mantém flexibilidade até clínica, conseguindo ser corrigida no consultório. E pode ser secundária a uma doença de base. Já a estrutural é a que apresenta uma deformação rotatória complexa desse corpo. O encunhamento do corpo e do disco, uma retração de tecidos moles desse lado que impediriam uma correção dessa curva, clínica ou radiologicamente.
e frequentemente é progressiva e com rigidez. As classificações, existem duas mais importantes, a classificação de King e a classificação de Lenk. A classificação de King talvez seja mais fácil de lembrar. É uma classificação pela descrição da curva torácica. O tipo 1 seria uma curva lombar maior do que a curva torácica. O tipo 2, uma torácica maior do que a lombar. O tipo 3 teria uma torácica pura, simplesmente. O tipo 4 seria uma torácica longa única. E o tipo 5 seria uma dupla torácica. Já a classificação de Lenk é um pouco mais complexa. Leva em conta não só as curvas, as localizações delas e se elas são estruturadas ou não, mas ela tem um modificador lombar. Em resumo, o tratamento, se é que a gente pode resumir o tratamento de uma doença tão complexa, grave que abaixo de 20 graus, o paciente imaturo a gente observa de 6 em 6 meses, o paciente maduro a gente dá alta, porque a chance de progressão é muito baixa. Se tiver entre 20 e 40 graus, entre 20 e 30 a gente ainda pode fazer um acompanhamento de 3 em 3 meses. Se a progressão for maior do que 5 graus, ou seja, maior do que aquela esperada da avaliação inter e intra-observador, em 6 meses a gente já pensa numa órtese, mas se tiver entre 30 e 40 graus, a gente iniciaria a órtese nos imaturos já na primeira consulta. E no esqueleto maduro não necessita de tratamento. Acompanhamos de 5 em 5 anos. Acima de 40 graus, a gente já começa a pensar em cirurgia. É óbvio que sempre debatendo com o paciente as possibilidades e os riscos. Um exemplo de cirurgia para demonstrar para vocês como é que se faz é a instrumentação completa da coluna. Então temos que passar parafuso em diversos níveis e isso a gente prepara o osso para formar uma artrodese, ou seja, um osso, uma vértebra colar na outra e tornar aquele segmento rígido, tentando alinhar da melhor forma possível. É a solução do encurvamento, mas a gente cria o problema de deixar todos esses níveis bloqueados. Espero ter podido ajudar nos conceitos de escoliose idiopática para vocês. Eu sou Luiz Marquesi e agradeço.